Peço que o Senhor possa nos recompensar, nos abençoar, porque a tua palavra diz isso, Deus, que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Deus, e nessa noite estamos te buscando. É como a Diácono acabou de dizer, Deus, no meio do caminho tem muita gente lá fora, mas o que importa é quem está aqui dentro. Jesus, obrigado por que o Senhor trouxe, e porque ainda vai subir por aquela porta. Jesus, também te peço a tua bênção, que permaneça na vida do apóstolo, que também permaneça na vida da pastora, que permaneça na vida dos obreiros, dos diáconos, dos missionários, dos pastores. Meu Pai, de cada membro dessa igreja, Pai, fica conosco em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Pode sentar. Eu vou ser transparente com vocês. A mensagem vai ser meio pregação, meio EBT. Por quê? Porque como não tinha ideia do que ia fazer, então eu vou pregar. Então, se você ia, mas ficou como pregação, porque de última hora é assim mesmo. Mas Deus vai abençoar bastante. Eu posso não pôde ir porque ele estava na vigília ontem, de manhã ficou cansado. E aí ele entendeu que deveria descansar e a pastora ainda não está 100%, que teve uma desentendeu, algo assim parecido. Mas glória a Deus, né? Aí liguei para um, liguei para outro, ele também estava ligando. Aí quando falei com o Cardoso, não, o diácono vai pregar, comigo é tudo transparente. O diácono vai pregar. Como eu consegui sair de lá correndo, eu entendi o propósito. Eu falei assim, não, Cardoso, fala para o diácono que eu já quando eu prego. Não foi esse Cardoso que eu fiz? Glória a Deus por isso. Então me ature, eu aturei meu amigo pregando aqui dia 1º, não foi? Pronto, o Senhor vai me aturar hoje. Amém? Livro de Lucas. Creio que vai falar no seu coração. É uma palavra que eu li hoje de manhã e me chamou muita atenção, Mila. Essa palavra me chamou muita atenção e eu vou compartilhar com vocês. Lucas 23. Então, se alguma parte não entender, é só levantar a mão que eu paro, explico e pedir graças a Deus, que Deus já dá graça. Então pode ficar parecendo EBD, pregação, não se importe, não. O que importa é que Deus vai falar conosco. Lucas capítulo 23, encontrou? Lucas 23. Acharam? Lucas 23, eu vou ler com vocês que o que vai importar para a gente, versículo 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Eu vou segurar aqui um pouco, porque eu lembrei de uma coisa, eu não posso esquecer para falar para vocês. Cardoso, às vezes quando a gente ouve alguém pregar, minha diaconisa, meu diácono, Mila, Fábio, às vezes quando a gente vê alguém pregar, alguém citar, qual é a ideia que tem na nossa mente? Porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A impressão que nós temos é o quê? Quando fala assim, 30 moedas de prata, qual é o nosso pensamento? Valor baixo. Valor baixo, isso mesmo. Concorda, diácono? Concorda, missionária Lúcia? Concorda? Que quando alguém prega ou fala, Jesus foi traído por 30 moedinhas de prata. Aí Cardoso falou que a ideia que você tem é que é o valor baixo. Não é? A ideia que temos é essa, mas na verdade, a gente que colocou a entonação errada para pregar. Porque 30 moedas valia muita coisa, porque comprou um terreno para fazer o quê? Um cemitério. Então por isso aí dá para entender que era muito dinheiro. Agora, Sansão foi vendido por muito mais do que Jesus. Se eu não me engano, Sansão foi vendido por 120 mil moedas, acho que foi 120 mil moedas, ou foi 120 moedas, acho que foi 120 mil. E Jesus somente 30, mas ainda assim não era pouco não. Bem, o que eu li aqui para vocês conhecem, a Bíblia diz que Jesus está sendo levado para ser crucificado, ele mais dois, um de um lado, outro do outro. No meio do caminho pede um rapaz para ajudar, o rapaz ajuda, e quando chega lá, vai colocar um de um lado, outro do outro. O interessante, Cardoso, no versículo 34, e dizia a Jesus, todo mundo conhece, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Isso aqui me preocupa. Por que me preocupa? Porque nem sempre a gente está disposto a fazer isso aqui. Nem sempre a gente está disposto a, quando alguém fizer alguma coisa contra a gente fazer o quê? Deus perdoa. Deus está fazendo, não sabe nem o que está. Não. Vai pagar. Mexeu com quem? Mexeu com o escolhido de Deus, com o servo de Deus. Mexeu com a menina do olho de Deus. Vai. Não. E às vezes o que Jesus
que é isso aqui, ó, perdoa. Porque às vezes a pessoa vai estar na cegueira, não sabe nem o que está fazendo, qual é dela, é seguir o modelo de Jesus. Eu lembro que uma época, eu ensinei muito isso aqui, dizendo assim, tem como você saber como é que você está com Deus? Tem como, sabe como? Quando alguém te faz alguma coisa, quando você está mal com Deus, eu estou mal, pode até sair da igreja, o que fizeram comigo? Isso é porque você está mal. Quando você está mais ou menos com Deus, você vai dizer, Deus, justiça. Deus, eu quero que pague, o Senhor é justo, o Senhor viu, é que eu estou mais ou menos. E quando eu estou bem com Deus, é quando eu faço o que Jesus fez. Oh Deus, perdoa. Né? Uma vez uma moça aqui fez uma conversa com meu nome e falou com a outra assim, eu não entro nessa igreja aí porque esse pastor é ladrão. Falou comigo, esse pastor é ladrão. Ela falou assim, ô Jesus, que pena, né? Não sabe nem o que está falando. Eu não sou nem pastor, na época eu não era, eu não sou nem pastor e não sou ladrão. Um dia eu posso até ser pastor, mas ladrão nunca. Oh Deus, que bobeira, ela só está perdendo a vista. Eu não me importei com aquilo. Mas quando a gente não está muito bem com Deus, a gente se importa com o que vão falar da gente. Não, mas, ô Jesus, me ajuda a ter um coração igual ao teu, de quem lhe perdoar. Versículo 35, não? 35. E, pessoal, se eu falar rápido, algo para não entender, levanta a mãozinha, pergunta, pode interromper, que aí eu explico melhor. 35. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Isso aqui que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o povo, Carlos, estava observando que sempre Jesus curava alguém e dizia o quê? Vai, a tua fé te salvou. Aí falaram aqui, mas no caso dele, por que ele não está salvando a ele? Nem assim? E a gente tem que ter um cuidado, por exemplo assim, eu que oro bastante por cura, até eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque se eu cair enfermo e precisar de ir para o médico, que todo mundo precisa, eu também preciso, mas se a cura demorar, o povo começa a zombar de mim também. Oxe, não era ele que orava por cura? Ah, e cadê Jesus dele? Cadê Jesus dele? Ah, eu tenho que fazer o quê? Tenho que ir diante de Deus mesmo para resolver a situação, de não é errado ir para médico, preciso ir para médico. Mas enquanto a fé resolve, eu vou buscar fé. E acontece que o povo nos ouve. Eu ouvi um testemunho por esses dias, Mila, que o rapaz ficou internado à beira da morte e a filha estava dizendo assim, meu pai, doutor, meu pai está assim por causa da igreja dele, meu pai está assim por causa dos pastores dele. Por quê? Porque tudo do pastor dele é sai capeta, sai demônio, sai capeta, sai demônio, e meu pai ficou nisso, não procurou médico, piorou e agora está onde? Na beira da morte. Aí só que essa conversa, diaconisa, chegou lá no ouvido do pastor. Aí o pastor falou assim, Jesus, ferrou, estou desafiado, vou ter que ir lá, foi. Quando foi, o médico foi logo cortando, ó, eu vou lhe dar 3 minutos, 5 minutos para você conversar com ele rápido e sair. Não, doutor, não se preocupe não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer em 2. Aí ele entrou, conversou com a ovelha, bateu o papo, fez oração, disse, ó demônio, a enfermidade, sai do corpo dele, nunca mais volte, em nome de Jesus. Naquela mesma semana, o rapaz ficou 100% curado. Então, é uma coisa muito complicada quando a gente prega uma coisa, ensina uma coisa, ajuda a pessoa a coisa, e a gente está vivendo a mesma situação. O que é que devemos fazer? E também combate não aceitar. Porque o mesmo Jesus que eu prego para os outros, Cardoso, também tem que servir para mim. Uma coisa básica que eu lembro, básico mesmo que eu lembro, eu gosto disso aqui, que me chamou a atenção, olha o que Davi falou, que quando as ovelhas, quando o urso e o leão vinham para pegar as ovelhas, o que é que Davi fazia? Quem lembra? Não, feria. O texto fala assim, Davi, vamos lá rápido. 1 Samuel capítulo 17, rapidinho. A gente precisa guardar isso aqui. 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, já? 1 Samuel 17, versículo 34. Isso aqui é um detalhe importante. Quando eu li isso aqui abriu minha mente. 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando viu um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, ou seja, a ovelha já na boca do urso, já na boca do leão. Davi ia, feria o urso, feria o leão e arrancava a ovelha do poder do urso.
pronto, 35, deixa eu ler. Eu saí após ele, e pode deixar que ele continue. Eu saí após ele e o feria, e livrava da sua boca. Quando vinha contra a ovelha, ele livrava da boca e feria. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Pegou? Quando o urso e o leão se levantavam contra a ovelha, Davi apenas feria. Mas quando via, aquilo que eu falo, se vier, tem. Então, quando via para cima dele, ele feria e matava. Porque a mesma coisa, eu oro por alguém que está com algum problema. Beleza, aquele problema pode também vir para mim. Mas quando vier para mim, eu também tenho que ser valente. Eu também não posso, a mesma fé que eu tive para repreender na vida dos outros, eu também preciso ter para repreender que vida. Na minha mesma é ser valente, não é não aceitar de maneira nenhuma. Voltamos para lá para o Lucas, que o negócio é aqui em Lucas. Versículo, expliquei isso para que falaram de Jesus, salvou os outros, não salvou a si mesmo. Não é o que a gente tem que fazer quando vem a coisa para cima da gente. 36, Lucas 23, 36. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Aqui é para debochar mesmo, dando vinagre para Jesus. 37. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então o povo começou a zombar. Você não está falando que você é rei dos judeus? Pronto. Então salve a ti mesmo. Não salvou os outros, salve agora você. Cadê, né? Naquela linguagem, onde está o seu Deus? Cadê seu Deus? E o que Jesus fez? Calado. Versículo 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, bem grande e enorme. Para quê? Para que qualquer um que passasse lesse e entendesse: este é o rei dos judeus. Expliquei tudo isso aqui para você nessa introdução, mas o que eu quero abordar é o que a gente vai ler a partir de agora, certo? 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, Cardoso, tinha um malfeitor de um lado, tinha Mila, um malfeitor do outro lado, e Jesus estava onde no meio. Então, possivelmente, aquele malfeitor olhou para Jesus e falou que não, salve a ti e a quem? Não é isso que o texto aqui está dizendo? E um dos malfeitores que estava pendurado para cima dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Jesus ainda ficou calado, não disse nada ainda. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação. 41. Vou acelerar porque vai ser uma explicação só. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, possivelmente, Cardoso, esse malfeitor, quando ele estava aqui, Mila, ele deve ter se inclinado e lido o que estava escrito em cima da cruz de Jesus, o que? Rei dos judeus. Eu estou vendo que ele não está reinando nada aqui, mas ainda assim, né, vai que ele é rei de alguma coisa mesmo. Ele vira e fala assim: Senhor, lembra-te quando estiver no teu reino, porque ele era rei dos judeus, mas na Judéia não estava reinando, mas provavelmente era algo espiritual que ele estava entendendo desse jeito. Então ele fala: quando o Senhor estiver no seu reino, lembra-te de... O que eu quero parar aqui com vocês? Que o que o homem e a mulher precisam é reconhecer quem é você. Não precisa ninguém me dizer quem sou eu, porque eu tenho que saber quem sou eu. Eu não preciso dizer para ninguém quem é a pessoa. Hoje de manhã aqui teve ceia, e na ceia a gente ouve a mesma coisa: o homem examine a si mesmo. Lá no finalzinho desse mesmo texto, Cardoso, o apóstolo Paulo diz: porque se você se examinar, ninguém vai te julgar, mas quando alguém te julga é para te salvar. Porque se eu não estou tendo a capacidade de me julgar, de me examinar, alguém vai me examinar, alguém vai despertar: olha, você está errado nisso aí, viu? Rapaz, mas se eu estou já atento, pronto, eu não vou nem render conversa para você que eu estou errado naquilo ali. Passo importante: um homem não estava discernindo quem era ele e nem quem era Jesus. O outro homem
estava entendendo quem era ele, mas o melhor do que você entender quem é você, é entender quem é Jesus. Por que, meu diácono? Porque quando você reconhece quem é Jesus e que ele fez na cruz, o perdão de Deus vem. Porque eu posso ir muito longe, posso, mas não tão longe que a mão de Deus não possa fazer o quê? Me salvar, não possa me tirar. Tem gente que não entra na igreja porque ela acha que Deus nunca vai perdoar pelo que ela fez ou deixou de fazer. Tem pessoas que ninguém nunca vai saber o que ela fez, mas Jesus sabe o que eu fiz, Jesus sabe o que você fez. E o que é que precisamos fazer? Ir diante dele e reconhecer ele. Nossa, primeiro, eu vou me reconhecer. Deus, eu reconheço quem eu sou. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E depois eu reconheço quem é ele. Jesus, eu também reconheço que o Senhor perdoa. Eu também reconheço que o Senhor muda história. Porque uma coisa que tem atrapalhado muito a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, é o perdão. Então, quando a gente não perdoa, ou não perdoa como se deve perdoar, é uma coisa complicada para nós mesmos. Porque aqui, para esse rapaz ser salvo, ele se arrependeu aqui, que momento? No último momento. E eu vou lhe dizer, tem situações que a pessoa tem a oportunidade de, no último, rapaz, ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o que a gente vai ter de surpresa naquele grande dia, de perguntar, rapaz, você está, no último momento eu lembrei, porque eu já vi testemunhos assim, olha, me salva Jesus, pessoa, salva, mas também já vi testemunho de pessoas que, eu disse que ia te pegar, quando virou, pô, não teve tempo para nada, entendeu? Então, também não vou esperar pelo último momento, que eu não sei como é que vai ser meu último momento. Bom é que eu procuro ter vida com Deus, me aproximar dele a cada dia, para esperar que a volta dele está mais antes do que nunca. Mas o que é que eu preciso fazer aqui? É entender o perdão de Deus. Para a gente terminar, está em Lucas, volta aí para Lucas 7. Lucas 7. Show, Lucas 7. A gente vai entender aqui no 40, Lucas 7,40. 7,40. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? Ora, olhe para mim. Um rapaz está devendo 500 reais. O outro está devendo 50. Suponha. Mila está me devendo 500 reais. Tamires está me devendo 50 reais. Eu chamei as duas e falei assim, Mila, você me deve 500, está perdoado, você vai me pagar. Cardoso, você me deve 50, está perdoado, você vai me pagar. Aí Jesus faz uma pergunta, quem é das duas que vai me amar mais? O Mila aqui me deve 500 reais, deixa para lá. Tamires vai até me amar, mas Mila vai, rapaz, com esse dinheiro todo. Pronto, é isso que Jesus aqui quer falar, que quando a pessoa mais perdoa, mais ela ama, ela vai ter mais amor para dar e mais amor para receber. Por quê? A proporção do perdão também está atrás disso aí. Eu estava lendo por esses dias também. Segura aqui o Lucas 17. Parece que já passei em Lucas hoje. Lucas 17, 5. Achou? Lucas 17, 5. Isso aqui é Lucas 17, 5. Diz assim, contrário? Show? Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Às vezes a gente acha que, olha para mim aqui, às vezes a gente acha que tem muita fé, que é cheia de fé, e às vezes está sem fé nenhuma. Porque a fé aqui está atrelada aqui ao perdão, porque olha o que a Escritura diz aqui no versículo 3, ainda 17:3, olha o que o texto diz. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhes. 4.
E se pegar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Entendeu? Um exemplo, né, Cardoso? Me aborrece de manhã, eu me perdoo, daqui a pouco me perdoo, eu tenho que perdoar. Pode ser sincero, Cardoso errou comigo uma vez. Eu não quero. Aí, ainda que eu te perdoo, não sei o quê, mas toda vez, vou ensinar para vocês agora. Toda vez que eu olho para Cardoso que me fez o mal, que me fez algo que me magoou, me ofendeu, me chateou, fez o que não deveria fazer, toda vez que eu olho para Cardoso eu lembro. Ou eu estou em qualquer lugar assim, viajando na Maionese, aí eu lembro, rapaz, Cardoso me fez isso, sai disso. Rapaz, Cardoso, e às vezes eu estou aqui brincando com Cardoso, rindo, mas a mente, rapaz, Cardoso fez isso comigo, como é que minha melhor amiga ele fez isso? E aí o que é que eu preciso fazer? Eu vou ensinar para vocês agora. Toda vez que eu lembrar que Cardoso fez alguma coisa contra mim, é fácil, é só fazer assim, Deus, eu mando agora uma bênção para Cardoso, eu mando agora uma bênção para a filha dela, eu mando uma bênção agora para o marido dela, para o lá, mas Deus, o que está dando de errado na vida dela, abençoa. E eu vou lhe dizer, sabe por quê? Porque esses pensamentos é um demônio que fica trazendo a sua memória. Eu estou lhe falando por experiência própria, porque toda vez que isso acontece comigo, faça um teste, é só você olhar pela pessoa, o diabo rapidinho vai embora, depois ele volta, aí você faz de novo, tem que ser valente, aí você vai entender que é a sua demoníaca. Por quê? Para o diabo é mais vantagem ele parar de ficar metendo a seta e você deixar de orar a bênção na pessoa. Pegou? Porque o diabo já vai entender, e rapaz, toda vez que eu jogar a seta do passado na mente, ele vai orar pela pessoa e Deus vai abençoar a pessoa. Ó, pai, né? Porque te ofendeu, você faz o quê? Você joga praga, não, você abençoa, não é assim? Então você está sendo servo de Deus, você está cumprindo o texto. Então você diz, Deus, eu mando uma bênção para essa pessoa agora. Deus, onde essa pessoa tivesse a finança, o que está dando errado, dá certo, amém. E tem momento que tem que ser debochado. De novo, o diabo, você com esses pensamentos, diabo. Porque você tem que entender que o pensamento não é seu, é dele. Ele que quer te colocar. Ele que quer trazer à tona, não quer ir trabalho. Ele quer trazer você para aquela coisa, para que você fique como preso. E aí você vai, mas eu já orei, faço de tudo para esquecer. E eu não consigo esquecer. Paulo, homem de Deus, grande na fé. Paulo disse assim, Cardoso, esquecendo-me do que para trás ficou, eu sigo para. Ora, quem foi que ajudou Paulo aqui a esquecer do passado? Sabe quem foi que ajudou Paulo a esquecer do passado? Ninguém. Ele mesmo conseguiu. Esquecendo-me. Eu me esqueci. Mas eu reconheço que às vezes a gente não consegue esquecer do que fizeram, do que magoaram, do que aborreceram, a gente não consegue. E o que é que a gente faz? Rápido. Gênesis 41. Não fique preso, irmão. Não fique presa. Não fique. De maneira nenhuma. Hoje deveria ser sexta-feira. Você riu por quê, Cardoso? Isso mesmo. Gênesis 41. José passou quem passou. José sofreu, tá? Eu lendo, eu já compreendi isso. Que quando os irmãos veem José, rapaz, mas Deus visitou José, né? E aí, Deus mudou a história de José. José casou com a moça, chamada que é Potifera, alguma coisa assim, não lembro direito o nome dela. Zefanate Paneia, não é o nome da esposa dele? Eu acho que é. Não, é ele, né? Que é Zefanate Paneia. A mulher Azenate, desculpe. Mudou o nome de José para Zefanate Paneia e o nome da mulher Azenate. Pronto. Gênesis 41, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. O que importa é o versículo 51, Gênesis 41, 51. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Tem tradução que vai dizer, Deus me fez esquecer das minhas aflições. Deus me fez esquecer do meu passado. Isso é questão de tradução. Bem, aqui, Paulo lá, grande na fé. O que é que Paulo fez? Esqueceu sozinho. No caso, José não conseguiu. O que é que José fez? Pediu para Deus. Deus me fez esquecer.
E aí, meu diácono, naquela época, a gente não colocava o nome do filho porque achava bonito. No caso, você colocou Elias, Eliseu, porque você gostou Elias. Aí, na época, rapaz, desculpa, eu vou dizer, Elias ligado no raio. Quando o cara vai me dizer, vou botar Eliseu para ser minha filha. Ainda bem que ele é maneirinho, né? O Eliseu é bem maneirinho, né? Glória a Deus, mas eu fiquei preocupado, porque naquela época não era porque você achava o nome bonito. Não, é bonito esse nome, né? Que tem cada nome feio aí, né? Mas aqui era porque era atrelado que a pessoa estava vivendo ou viveu. E quando José tem o primeiro filho, ele coloca: Deus me fez esquecer das aflições da casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Eu não conseguia, mas quem me fez esquecer? Eu também preciso ir diante de Deus, porque a nossa mente é terrível. Observe comigo assim, não sei se com você é assim. O que eu preciso lembrar, eu esqueço. E o que eu preciso esquecer, eu não estou lembrando. É tanto que hoje minha patroa pediu para fazer um negócio e disse: faz no final da tarde. Sabe o que eu fiz? No meu almoço eu fui fazer. Depois você está com assim, eu já fiz, por não esquecer. Porque mente nos engana mesmo. Você está aqui do nada, cara, sua mente vira, alguém liga para você olha para alguém e fala, quando vai ver o que era para fazer, esqueceu. Não sei se com você é assim, pega o celular para fazer uma coisa e esquece o que ia fazer. Oh meu Deus, mente. Agora o que é para esquecer, o capeta fica fazendo você lembrar. José aqui nos deu segredo. Deus, eu não consegui de mim mesmo, Deus me fez esquecer. E eu vou lhe dizer, e para a gente prosperar, para a gente ter sucesso, para a gente obter o que a gente quer, a gente primeiro vai ter que esquecer do passado, primeiro vai ter que acertar o nosso passado, ou até o nosso presente mesmo. Tem coisa que está tão presente que parece que foi ontem, e é bem não foi. Versículo 52. Lembre, naquela época sempre atrelava o nome do filho ao que está passando ou o que passou. Versículo 52. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tem tradução minha que diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Pronto, para ter prosperidade de Deus na minha vida. Rapaz, os críticos, Jefferson, mete o pé em prosperidade, prosperidade. Eu amo essa palavra, amo. O povo mete o pé, Deus me gera prosperidade, prosperidade. Eu amo isso aqui. Para eu prosperar, eu vou ter que esquecer. Aqui José nos deu segredo. Primeiro eu tive que me acertar com Deus, não consegui, Deus me fez esquecer. E agora eu estou prosperando na minha aflição, na terra da aflição, eu estou prosperando. O que é que eu quero trazer para vocês, irmão? Esquece o passado, não fica preso em nada. E às vezes eu estou amarrado, eu não vou conseguir muita gente, porque olha para mim aqui, não tem como você estar correndo, uma hora vai se arrebentar. Uma hora vai se quebrar todo. Por quê? Porque você precisa olhar para o alvo, precisa olhar para a cruz e entender, ainda que alguém me prejudicou, me atrapalhou, ainda que alguém fez o que não deveria fazer comigo, que eu preciso entender. Ô Jesus, perdoa aquela pessoa, quanto a mim eu já liberei o perdão. E eu faço isso, Cardoso. Quanto a mim, Deus já está perdoado. Agora que a pessoa vai se acerte com o Senhor, amém, e que seja salvo, que é o melhor. A gente precisa fazer isso, a gente precisa ter o mesmo sentimento. Filipenses 1,6, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Uma tradução melhor diz, que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo. Qual atitude? De perdoar. Qual atitude? De esquecer. Qual atitude? Oh Deus, não sabe nem o que está fazendo, perdoa. E quanto a mim, Deus, me faz esquecer também. Já estamos com toda a saída hoje aqui, saímos com a ferramenta de Deus hoje. A Cardoso até deu risada. Estamos com toda a ferramenta de sexta-feira. Qual a ferramenta? É orar. Deus, me faz esquecer, eu não estou conseguindo esquecer. Qual a ferramenta? Veio a memória, veio a tona, veio a lembrança. Deus, eu vou, para o que está fazendo, Deus, eu vou uma bênção. Se puder, abra a boca, verbaliza. Deus, eu não dou uma bênção para essa pessoa agora que me atrapalhou, me prejudicou, fez o que não deveria fazer, acabou comigo, Deus. Eu estou quebrado, no caso da mulher, eu estou quebrada por dentro, porque fez o que não deveria. Deus, perdoa. Meu irmão, eu quero ver você ficar preso na mão do diabo. Não fica. Não fique. Quer que eu te fale uma coisa? E não é gente de fora não, desculpe. É gente dentro da casa do Senhor com esse problema. E às vezes, quer que eu te fale uma coisa? Às vezes gente idiota com esse problema. Qual o problema? Sempre lembrando. Mas hoje você saiu com a fé. Toda a ferramenta aqui você saiu. Qual? Que Deus me faça esquecer. Onde a gente começou? Volta lá só para a gente terminar. Tem coisa presa, a gente não tem noção do que é, mas é isso aqui.
que está afetando outra área. Sou homem de Deus, mulher de Deus. Eu sou incapaz de roubar, sou incapaz de mentir. Mas tem coisa que está dando errado. Às vezes a oração não funciona como deveria funcionar, não flui como deveria fluir. Às vezes a pendência está daqui. Porque a mesma forma, Cardoso, que o diabo usou alguém para me ofender e magoar, fazer o que não deveria, é o mesmo diabo que fica soprando no meu ouvido para eu não perdoar a pessoa como deveria perdoar. Nesse caso aqui, o diabo segurou dois, a pessoa que fez e eu também. Entendeu? Versículo 42, só para a gente relembrar, porque eu finalizo no 43. Lucas, capítulo 23, versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus o tempo todo aqui calado. Os príncipes da época que escarneceu, Jesus não disse nada. Os soldados escarneceram, Jesus não disse nada. O malfeitor de um lado, Jefferson, falou, Jesus não disse nada. E quando esse daqui reconhece que ele realmente errou e reconhece quem é Jesus, aí Jesus agora se manifesta para ele. Está vendo que não é para qualquer um que Jesus se manifesta? Jesus agora se manifesta porque ele reconheceu o que ele fez e ele também reconhece Jesus aqui. 43. E disse-lhe Jesus, isso aqui é muito demais, Jesus só fala aqui. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Aqui tem um problema de tradução, tem tradução para poder estudar com Jefferson, que muda um pouco aqui, que diz assim: em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Mas não vamos entrar nessa situação aqui não, vamos ficar no que a revista corrigida diz. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tem muita gente, gente, isso não é pouca não, tem muita gente que está vivendo um verdadeiro inferno. Por quê? Porque não está conseguindo reconhecer quem é você, não está conseguindo perdoar como deveria perdoar, e o pior de tudo, não consegue reconhecer quem é Jesus e o que Jesus fez por mim e o que Jesus também fez por aquela pessoa. Porque se uma pessoa morre por alguém que é justo, que benefício tem isso? Agora, quando uma pessoa morre por pessoas que não mereciam, que às vezes é o caso, o que fizeram comigo, a pessoa não merece ter o perdão de Deus, não merece nem ser salvo, não, irmão, merece sim. Porque se duvidar, essas pessoas vão entrar primeiro do que eu, primeiro que você na glória. Imagina. E Jesus falou isso, né? Que você está aí tão bonitinho, tão certinho, mas né, eu preciso dar uma que está precisando do arrependimento. Aí Jesus fala que esses aí vão passar na frente, os últimos serão primeiro, vai passar na frente, tá? Que a gente achou que não deveria, porque fez isso, aquilo, mas Jesus sentou com Deus. E eu continuo com ele. E o pior é quando Deus usa aqui o apóstolo para dizer, né? Que a gente tem mágoa até de quem já morreu. Imagina, como é que pode? Vai pagar o que já está morto. Misericórdia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Guarda essa palavra no coração. Já hoje a gente vê que foi pegou de surpresa, eu peguei e falei, então vai ser uma mistura aqui de estudo com pregação. Ninguém perguntou nada, né? Não sei porquê. Eu entendi isso, não entendi aquilo outro, mas Deus é bom demais. Vamos começar por Cardoso. O que é que você entendeu? O que é que você guardou? O que é que você gostou? O que é que você não entendeu? O que é que você quer perguntar? E qual comentário que você quer fazer? As considerações finais é mesmo de fazer como Jesus, vai perdoar. Tempo de correr não, a gente ser semelhante a ele precisa perdoar. Se a gente não perdoar, que semelhança temos com ele? Tem um versículo que eu demorei para entender, diaconisa, que Jesus disse assim: ó, eu te dou um novo mandamento. Um novo mandamento te dou. Vocês já estão mentindo, né? O que é que Jesus fala? Que ameis uns aos outros como eu vos. Amém. Então não é amar como eu acho que eu devo amar, é amar como Jesus amou, é esquecer, é largar lá e esquecer mesmo. Eu amo, vou amar como ele amou. O novo mandamento ele me dá. Mila. Que a gente deve perdoar. Que a gente deve perdoar? Então você me perdoa em nome de Jesus? Diaconisa Lúcia. O irmão estava aí falando, eu estava aqui tentando ver se eu Procurando pensando em mim, eu digo, meu Deus, graças a Deus, que aí tem que dar a palavra aqui para Deus. Porque eu acho que é bom quando a pessoa faz e explode logo, porque não guarda. De logo, pronto, acabou. E aquela pessoa diz, não, mas pode ficar na paz. Ali levou, mas quando você de logo, eu não gostei não sei o que isso é, acabou, você, pois ali. E eu vejo aqui que aqueles dois, o malfeitor, os dois teve a oportunidade, Sim. né? Os dois teve a oportunidade, estavam conectados, né? Um reconhecido ali. E ele quando pede para ensinar a orar no Pai Nosso, ele diz assim, me perdoe com Deus.
Aquele que tem meu você não perdoa direito. Não, é que devia se pregar muito sobre o irmãos, né? Senhor, me perdoe as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Não me perdoe, né? As minhas ofensas, como eu tenho perdoado a também. Não é direito, e também não vai perdoar direito, né? Se você olhar esse versículo, a pessoa não pega, porque ali está fazendo o nosso Senhor, perdoa aqueles que têm me ofendido, me perdoa. Assim como eu perdoo aquele, e a pessoa diz, você perdoa, mas não tem que andar, não tem que falar com ele, não tem que isso. Não estou entendendo muito a vida, porque pregador fala. Você perdoa, você está perdoado ele. Mas não quer a graça mais com ele, você não tem que conviver com ele. Eu gosto dessa passagem do Pai Nosso, isso me pega muito. Versículo 12. Como é e que aí, é? porque é o 12, 6:12. Rapaz. Tá, Mateus 6. Abre aí, por favor, 6:12 Menina, a gente passa pela palavra e a gente se pega, porque está pedindo a Jesus para perdoar. Tá vendo como o estudo cresce, a mensagem cresce? 6:12. O que é que diz? E perdoa-nos a nossa dívida, ainda fala dívida, algumas ofensas, assim como nós perdoamos ao nosso Devedores. Então, 14. O 14 diz, perdoa, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 15, que é o bicho pega agora. E se porém não perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará. Abre aí rapidinho todo mundo. 1 Coríntios capítulo 6. Rapaz, a mensagem cresceu, mano. Foi. 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6. Isso aqui eu amo esse texto. Amo mais uma palavrinha aqui, que isso aqui mexe demais comigo, Carlos. Todos acharam? Achou, Jefferson? 1 Coríntios, aqui é o que eu chamo de time de futebol. Os 11, aqui é um time completo, que vai todo mundo um pouquinho dos infernos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. E não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Injusto, nem rei. Injusto, você sabe, uma pessoa que é injusto, que não é justo. Não é rei, nem os devassa, aquela pessoa que não tem freio moral. Nem os idólatras, você sabe, que idolatra alguém, alguma coisa ou algo. Nem os adúlteros, que adultera alguma coisa. Nem os efeminados, no caso aqui é o homem que tem jeito de mulher e a mulher masculinizada tem jeito de homem. Nem os sodomitas, centrado sobre já deixa claro que é homossexuais, nem os ladrões, você sabe o que é, nem os avarentos, sabe o que é, gosta de dinheiro, nem os bêbados, sabe o que é também, nem os maldizentes, que falam mal, nem os roubadores herdarão o reino de... Aqui tem 11 práticas, que já praticou, eu já pratiquei um bocado dessa daqui, ó, mas tem umas também que eu nunca pratiquei, misericórdia com Jesus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, ou seja, fizeram tudo isso aqui mais um pouco. Olha para aqui, já essa coisa maravilhosa. Mas Jesus entrou na história, agora que importa, ó, mais às vezes sido lavados, mais às vezes sido santificados, mais às vezes sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo e pelo Espírito do nosso Deus. O que isso quer dizer? Que a pessoa até praticou essas práticas aqui. Eu fiz ou alguém fez contra mim. Mas aí Jesus entrou na história. O que aconteceu com essa pessoa? Jesus lavou, Jesus santificou, Jesus justificou, pelo que? Com o nome dele. Então o que é isso aqui, Jesus? O que é que Deus quer que a gente faça? O que ele fez? Primeiro ponto, lavou. O que é? Tem um ditado antigo que fala, né? Lavou, tá o quê? Tá novo, lavou, tá novo. Então aqui Jesus está falando, eu até pequei, fiz o que não deveria com alguém ou comigo mesmo ou contra Deus, mas Jesus me lavou, pronto, estou lavado, ok? Primeiro ponto, santificado. O que é isso? Você já sabe, separado. Santificado não é uma pessoa, não, é uma pessoa que é separada, não se mistura. E o que eu mais gosto aqui é essa palavra aqui, ó, justificado.
É esse perdão que Jesus quer nos dar, Jesus. O que quer dizer que a pessoa é justificada? É como se a pessoa nunca tivesse cometido nada. Ou eu fiz tal coisa. Fez? Não lembro não, porque justificou. A pessoa foi inocente. Eu já vi um testemunho de um rapaz que ele resolveu casar com uma prostituta. A mulher se converteu, aceitou Jesus, buscou a Deus, se envolveu. E um amigo encontrou. E falou assim: rapaz, você está com essa mulher? Tô. Rapaz, vem aqui para lhe contar, rapaz, essa mulher aí, rapaz, é prostituta. Aí o marido dela falou assim: não, rapaz, você está se atrapalhando. Não, rapaz, ela é prostituta. Ela, rapaz. Então ela tem irmã gêmea? Não, ela não tem irmã gêmea, não. Mas, não. Rapaz, ela é prostituta, eu sei do passado dela, eu sei da história dela. Meu amigo, o que importa é que eu sei do que ela é agora. E ela é lavada, santificada e justificada. Mas de fato, aquela mulher era prostituta. Ele conheceu a mulher no prostíbulo, mas Deus criou a situação, os dois se converteram. E para ele, o passado dela já não importava. Porque o que, né? 1 Coríntios 5,17, segunda, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. O que é velho passou. Estou em Cristo. Como é que eu estou em Cristo? Quando eu me arrependo, quando eu me acerto, quando não tem mais nada a fazer, acabou. Então aqui, ó, santifica, lava e justifica. Jefferson. Gente, nem o finalzinho você não pegou nada aí? Amém. Quem precisa pedir? Ele precisa pedir perdão para quem? Deixa eu contar rápido aqui para descontrair. Mais uma vez, eu cheguei aqui, Cardoso, na rua, e estava Jefferson, Ricardo, uma turma embaixo do Jefferson, virado no rado, brigando. Eu chegando e falei assim: Jefferson tá certo. Jefferson, pastor, não foi? Jefferson tá certo. Aí, depois, não, pastor, porque Jefferson que foi? Aí com o bicão que não tinha mais. Não, pastor, o rapaz lá fez isso. Eu falei que Jefferson tá certo. Porque, diácono, se você me ver brigando com alguém, você primeiro vai ter que ouvir as partes para saber quem está certo. Mas se você ver Jefferson brigando com alguém, dê razão para Jefferson. Amém? Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? O que é que você guardou? O que é que você achou interessante? Estava pensando, chamou a atenção o negócio do julgamento, né? Aí eu lembrei, não é repreensão, o termo correto é repreensão. Então, porque eu não julguei para não ser julgado. Sim. Aí não é repreensão, falou julgamento, eu lembrei disso. Entendi. Isso, perfeito. Você está com a Bíblia aí? Ou está acompanhando? Pega a Bíblia, senhor. O texto que eu citei foi 1 Coríntios 11. Eu vou citar o que vou ler o que eu citei, mas tem um texto que fundamenta melhor que eu comentei aqui, tá? (1 Coríntios 11, 30. Ele falou da ser homens a si mesmo, aí depois participa do cálice, aquela coisa que a gente recebe toda a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O que eu li foi isso aqui que eu citei, foi isso. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos. Olha o que você falou da repreensão, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Jesus ele cita, porque agora eu não vou lembrar onde é que está, até para também não comer tempo, mas Jesus ele cita assim, acho que em João, ele fala assim: julgai vós com a reta justiça. O que é isso? Eu vou julgar o que for, o que seja, mas tem que ser de acordo com a palavra. Eu não posso julgar com o meu pensamento, da minha forma, não. Eu tenho que olhar para a palavra e julgar qualquer coisa de acordo com a palavra. Jesus falou isso: julgai com a reta justiça. Deu para entender, Fábio? Diácono Antônio. Quando você falou aqui, que falou do julgamento, ele veio no coração, lembrei quando eu estava indo para a congregação. E aí no determinado local tinha uma senhora que estava chorando, né? Aí ela, irmão, eu estou chamando de teto porque tinha um rapaz
será após a morte o que Deus vai fazer comigo. Ou uma pessoa pode estar destruindo e trouxe a lembrança e está chorando. Porém, o que acontece? A Bíblia fala, eu citei essa passagem quando Jesus estava lá no crucificado, que tinha esses dois ladrão, né? Um que foi salvo naquele momento. E eu creio que amanhã o próprio Deus vai ter a gente que está lá, chegando lá, vai ter surpresa com essa pessoa que está falando, porque é uma pessoa que sentia, eu sabia que tinha um temor a Deus, porque sempre falava de Deus para ele. E talvez, se você não é cristão, talvez não conheça. E eu não sei amanhã, se Deus me levar, se eu vou chegar a estar lá e encontrar ele vai estar e eu vou estar, entende? Naquele momento, quando ele foi a obra, quando ele chegou, viu o momento dele, se ele clamou a Cristo, se ele pediu para Deus falar o que aquele homem falou quando Cristo estivesse lá no braço dele, ele estará diante de Cristo também. E muitas das vezes vai ter surpresa que eu e tinha que estar aqui. Então agora é você, Cira, não está na lembrança dessa pessoa que se foi e que está te trazendo a lembrança agora por achar que essa pessoa morreu e não está lá no reino do céu. Você está pegando o falou. E tentar andar no caminho que eu estou na presença de Deus, criando na igreja, que eu levo da Bíblia, porém, se no momento eu estar fazendo a vontade de Cristo, eu vou estar salvo. Então eu tenho que estar sempre buscando, então me trouxe a lembrança dessa pessoa. E quando essa semana passada eu estava lá no trabalho, e para entrar a gente faz os cartãozinhos. E nesse cartão, quando você anota todas as comandas, teve uma das pessoas que perderam a comanda, entende? E aí quando fechou a conta, e procurou a comanda do outro colega do rapaz que estava lá, não tinha. Então para sair, teve que pagar uma quantia de R$10, né, que é o valor da fatura, do cartão. E aí quando a gente pôs o CPF, tinha alguns valores, além do cartão que ele pago. Então um dos amigos dele se revoltou, né? E aí ele falou que ia pagar, não sei o que e tal. E ficou ali, com o dedo no rosto, falando, aí o pessoal, e ali, não, deixa ele falar, tal, o segurança aparecer. E aí os garçons que está ali, sabe, passou o seu comando, vai querer, estou falando com o Marco vai ter que ligar, porque o Marco, entendeu? E eu fiquei só escutando e tal. E aí foi indo, falei, não, tal, deixa, eu vou pagar, eu falei para você que eu vou pagar, foi pagou a conta, né? E aí, quando terminou, aí passava, poxa, Antônio, você é crente, não é otário não, deixa o cara te xingar, de ficar com o no teu rosto, não faz nada. Não, eu escutei ele, se eu entrasse na dele, se eu fosse bater boca com ele, se eu fosse com ele, eu não ia querer pagar. O outro colega não ia parar e dizer, não, eu vou pagar a conta porque ele foi desaforado, estou feliz. Então, não quer dizer que eu sou crente, não quer dizer que eu esteja na presença de Deus, que eu vou bater boca, não, eu tenho que colocar na posição. Está ali, está então a Deus, que apresentou também uma equipe que está ali. Eu fui lá, bateu no cara, eu fui lá falar com o cara, eu fui lá, chegou, seu nome crente, ainda líder de uma equipe que está ali. Então, e aí, o cara pagou, foi embora e tudo certo. Então, não tem momento que você tem que estar ali um pouco, você vai ser exaltado, porque alguém não está com você. Você está ali para arreglar a situação e fazer com que aquela pessoa goste e pague e está tudo certo. Amém. Parabéns pela postura, o espírito de paciência e de temperança que Deus me deu, porque a gente também precisa. Da mesma forma que você foi assim, às vezes a gente não consegue agir assim, né? A gente já estoura logo, já como a Diaco já até falou. Eu mesmo, um dos motivos também que eu não sou de guardar da praia por ninguém, é que eu sou justamente o que a Diaco já falou. Às vezes eu falo mesmo, brigo mesmo, reclamo, mas passou. É igual time de futebol. Eu tô ali assistindo um jogo, grito, perturbo, mas acabou o jogo, pra mim acabou a minha coisa. Eu falei, né? Acabou, pra mim acabou. Fala. Eu não consigo guardar. Enquanto eu não falo com aquela pessoa, eu fico doente. Aí eu tento ficar, não vou falar, e aí digo assim, olha, você vai se dar, não vou falar. Também ali acabou. Amém. Quando eu ficar guardando ali, eu fico passando pano. Não consigo nem olhar para a pessoa. Quando eu não vou lá dizer a ela, aí depois acabou também. Vamos levantar, deixa eu só falar algo aqui para você, que eu acho que vai talvez sirva aqui para mim e para você. Mas a situação que às vezes a gente ora por tanto, né? Alguém da nossa família não tem, será que foi salvo, não sabe quanto? Primeiro ponto é você pede a Deus, você procura saber
a situação do trajeto da pessoa, se deu tempo da pessoa se arrepender. O primeiro passo é esse. Quer ver, você calcula se dá para entender se deu tempo da pessoa se arrepender ou não. No caso, como eu contei, um rapaz lá na Gamboa estava aqui sentado, né, com o celular na mão assim, eu falei que ia te pegar, pô! Só deu um tiro, bufo, morreu. Então ali já viu, já entendeu que não tem jeito nenhum. Mas numa situação que você viu que deu jeito, a pessoa correu, algo parecido, ou ficou internada, acamada, deu tempo. Então, a primeira leitura que a gente faz é essa. Deu tempo, e depois se a gente buscar Deus, se envolver, o que é que acontece? Deus, ele dá um jeito de te mostrar, de te falar. Deus, ele sempre cria uma situação e acaba te mostrando o que de fato aconteceu. Tem um caso aqui muito real, que é o do irmão de Andréia, né? Que Deus sempre dando livramento. E aí, só que ele falava com ela assim: minha irmã, lembre do rapaz da cruz, lembre do malfeitor da cruz. Rapaz, esqueça, vai buscar Deus. Minha irmã, André que conta, lembre do malfeitor da cruz. Resumindo, teve a situação lá quando ele veio a óbito, que ele entrou na casa, ele e o colega entrou na casa de um crente. Quando entrou, o crente fechou a porta e falou: vocês já sabem que vão morrer, né? O crente já foi lá, né? Aceite Jesus, não estou preparado. Bem, vocês vão morrer, vocês sabem, né? Aceite Jesus. Aí olhou para o irmão de Andréia e falou assim: você quer aceitar Jesus agora? O que aquele irmão de Andréia fez? Quero, aceito Jesus. Quando olhou para o outro olhou assim e falou assim: não quero não. Aí foi só isso aí, gente. Um aceitou, o outro dele fez uma oração rápida, batendo na porta, deu para entender, né? Batendo na porta e falou assim: abre a porta. Quando abriu, aí já fala assim: você sai, meu crente, você sai. E a gente já sabe o que aconteceu, né? Por que Deus não salvou o outro? Não é porque Deus não poderia, é porque o outro não entendeu quem é, até entendeu que era ele, mas não entendia quem era Jesus. Que Jesus pode fazer, como o rapaz leu no coisa que eu expliquei, né? Primeiro você reconhece quem é você, depois reconhece quem é Jesus, que é o mais importante. Então, depois que passou-se um tempo, que eu perguntei aí André a situação, porque André foi firme, André foi maluco pelo livro dela. André orou até porque ela recebeu. Não, André, tem que orar. E olha que foi profecia, viu, diaconisa? Diz que o pastor foi lá na casa da mãe dela e falou assim: André, Deus mandou, a mãe de André, Deus mandou lhe avisar a mãe que seu filho vai morrer porque ele está demais. Ele vai morrer, mãe, Deus mandou avisar. André vai falar comigo, vai ser: André, não estou dizendo que é de Deus ou não, só estou dizendo que ele é seu irmão, é seu sangue, e você vai orar por ele até o final. Estou aqui para ajudar você. Vai orar até o final. Estou dizendo que é de Deus aqui não é, vai orar até o final. E aí quando acabou, teve essa situação, passou-se um tempo, aí o crente foi lá na casa de André, contou essa situação para André. Aconteceu isso, seu irmão, o rapaz bateu lá na porta, aconteceu desse jeito. Então, tipo assim, a gente vai ter muita surpresa. Então, se eu tenho dúvida de alguma coisa, busca Deus, se envolve, eu dizer aquele meu parente, Deus, essa situação aqui, se você também quiser. Mas Deus, ele cria uma situação para te direcionar. Mas sabe uma coisa, tudo que a gente faz no Senhor não é em vão. Tudo que a gente faz tem uma recompensa. Eu vi, foi um maluco, um doidinho na rua, fazendo alguma coisa. Eu preguei para ele, evangelizei ele, e eu disse assim: mas tem esperança para você, rapaz. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Imagina a pessoa que é certa. Também, se não tem carga, desliga, por favor. Se não tem carga, né? Hein? Cadê? Você passa.